Provérbios capítulo 25, versículo 20. Diz assim o texto, na versão Revista Atualizada. Como quem se despe num dia frio, num dia de frio, e com vinagre sobre as feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Vamos lá para outro versículo, outra versão, a meio da Revista Corrigida. Diz assim: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Na versão, na linguagem de hoje, diz assim: ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Na linguagem, na Bíblia Viva, ou parafraseada, diz assim: cantar canções alegres para uma pessoa triste é como tirar o casaco no dia frio, muito frio, ou jogar vinagre numa ferida aberta. Na outra versão, que é a versão contemporânea, diz assim: cantar canções suaves para o deprimido é como derramar sal na ferida. Então, vejam só. O texto está falando sobre o quê? Sobre a falta de sensibilidade para quem está sofrendo, para com quem está sofrendo. Certo? Vocês já imaginaram, por exemplo, alguém num velório chegando cantões, num velório por exemplo, da mãe do indivíduo morreu, e você chegar cantando músicas alegres, né? Imagina, por exemplo, a gente passou o período de São João, né? Tá lá na casa uma pessoa num velório. Aí o indivíduo chega lá cantando assim: olha pro céu, meu amor, vê como ele está ali todo alegre. Né? Olha aquele balão multicor que vai lá no céu, vai subindo. Imagina a pessoa cantando uma música dessa. Todo mundo vai olhar assim, vai achar estranho e vai achar extremamente desrespeitoso. Né? E ele está achando que está levando alegria para aquele ambiente, porque a música é alegre, né? Mas qual é a ideia aqui? A ideia de que consolar alguém com canções alegres pode, ao invés de ajudar, você vai machucar a pessoa mais ainda. Aí ele usa a metáfora aqui de uma roupa, né? Como quem veste alguém com a jaqueta quente ou com a roupa quente, né? Aliás, como quem veste não, como quem tira uma roupa que está aquecendo a pessoa num dia frio. Ou seja, ele diz aqui, como aquele que despe a roupa num dia frio. Você imagina um dia que está fazendo frio. E ultimamente tem feito frio, né? Assim, para a nossa realidade é considerado frio. E aí você chega e a pessoa está ali agasalhada e você tira a roupa dela. Ou diz a pessoa assim, vamos tomar um banho. E ao invés de dar um banho quente, dá um banho frio. A água desce quase gelada. Né? Então isso é o quê? É totalmente inadequado. Então isso é uma demonstração da falta de sensibilidade. Quando você está tentando animar alguém que precisa de ser acolhido na sua dor. E muitas vezes, quando a pessoa precisa ser acolhida na dor, irmão Juvenal, irmão, às vezes é preciso só um abraço. Não precisa nem palavras, porque muitas vezes as palavras não têm capacidade de conseguir sanar ou mesmo amenizar a dor que aquela pessoa está sentindo. Né? A mesma coisa, ele está usando como exemplo aqui, é colocar vinagre no salitre. Salitre, os irmãos sabem o que é salitre? Sabe, tudinho sabe o que é salitre, mas só não conhece por esse nome. Salitre é bicarbonato de sódio. Certo? Salitre é bicarbonato de sódio. Quando a gente bota vinagre, se alguém que já fez essa experiência, faça em casa, pega um pouquinho de bicarbonato e bota um pouco de vinagre para ver o que acontece. E começa a espumar. Porque a reação do vinagre com o bicarbonato de sódio faz com que as moléculas de carbono elas soltem, aí começa a espumar.
Então ele está dizendo que a pessoa que está vendo o outro quietinho no seu canto, aí chega e joga vinagre, vai fazer, ao invés de acalmar a situação, vai fazer borbulhar tudo, ou seja, vai trazer irritação, né, para aquela situação. A pessoa já está aflita, já está sofrendo, já está inconsolável. Você ainda vem e usa palavras para piorar mais a situação, então você vai provocar mais dois sofrimentos. Né? Então o sábio de Provérbios está dizendo o seguinte aqui, que a gente muitas vezes tem que parar para pensar na situação do outro. E às vezes, se você não tem o que dizer, é melhor ficar em silêncio, ouvir o outro e chorar junto. E por incrível que pareça, meus irmãos, é mais fácil chorar junto com quem sofre do que se alegar com quem se alega. Certo, irmão Juvenal? Eu aprendi isso às duras penas na vida. As pessoas sofrem com você. Elas às vezes choram junto com você, tal, sentem, tá? Muito, a reação dela até existe quando há o sofrimento, mas muito pior é quando você está se alegrando, porque é o seguinte. Quando há a vitória de alguém, quando alguém está obtendo uma vitória, ou obtendo algo, um sucesso, por que incomoda o outro? Vou explicar. Os irmãos sabem, por exemplo, que eu escrevi um livro aqui. Né? Os irmãos sabem, não é isso, irmão André? Todo mundo sabe. Daqui a 15 dias eu vou estar lá na igreja de Garanhuns dando um curso lá para os pastores. Né? Já tem pastor, já tem associação pedindo para eu dar um curso em Jaboatão, outra para eu dar na Associação de Carpina. Já estão pedindo para eu ir para Arco Verde, estão perguntando se eu posso ir para Serra Talhada, ou seja, está começando, né? As pessoas vão começar a chamar e eu vou começar a ter que ir. Uma vez por mês, porque eu já disse para os irmãos, eu não tenho condições de ser de outra forma. Né? Tem família, tem trabalho, tem tudo, tem criança, tem tudo, então não tem igreja, então não dá para passar todo domingo e para um canto diferente ou todo final de semana, não dá. Eu tenho uma vez por mês, aí eu vou fazendo, né? Aí uma pessoa chegou para um outro pastor, disse assim, pô, aqui o livro de Marco Barreto. E essa pessoa é conhecida, né? É daquela região. Aí disse assim, não foi ele que fez, não. Quem fez foi a mulher dele, hipótese, né? Só que o indivíduo que mostrou foi o indivíduo que leu os textos quando eu estava escrevendo. Comigo 4 meses, eu passei 4 meses, o tempo todo enfurnado, fazendo esse negócio. Ao ponto que a minha mulher dizia, ele não falta coisa, só faz esse livro. Porque o livro, você tem que se dedicar muito para poder escrever, porque dá trabalho. Aí o indivíduo disse assim, rapaz, como é que você diz um negócio desse? Porque eu acompanhei ele escrevendo. Aqui na aba do livro tem a minhas palavras aqui, e a palavra de alguém que acompanhou o livro desde as primeiras páginas. Até as críticas eu dizia para ele, olha, eu não estou entendendo isso aqui que você está escrevendo. Tinha coisa que eu escrevi e disse, rapaz, eu não entendi nada. Aí eu ia explicar, e disse, rapaz, por que tu não escreve de uma forma que quando tu explicou eu entendi? Aí eu disse, tá certo. Então ele acompanhou. Qual é a resposta para uma situação dessa? Vou explicar agora para os irmãos. Acontece o seguinte, se alegrar com se alegra é mais difícil, porque quando você vê o outro obtendo vitória, há o seguinte sentimento abrigado no coração. Eu não tenho tanta competência quanto ele para fazer isso. E esse sentimento de não se sentir capaz gera sofrimento. Esse sentimento gera um sofrimento emocional. Esse sofrimento emocional leva você a fazer um juízo de valor contra você, em relação a você mesmo. Rapaz, eu não sou capaz, é engraçado, eu pode até ser da mesma área, mas não consegui ver isso, não fiz isso. Então, ao invés dele admitir que aí é algo nobre para poder pensar o seguinte, eu estou vendo isso que ele fez, mas eu tenho condições de fazer, eu vou tentar fazer alguma coisa que não seja igual, mas próximo, ou produzir algo também mostre que eu tenho capacidade. A pessoa faz o quê? A pessoa transfere a incapacidade dela para alguma atividade que o outro fez. Por exemplo, eu não tenho capacidade de fazer, aí ela diz assim, para ele não admitir que ele não tem, ele diz, não, fulano não foi ele que fez não, quem fez foi outra pessoa. A gente chama isso de transferência da incapacidade. Então,
Quando você chega e vê alguém se alegrando, você vê a pessoa feliz por uma vitória, é mais difícil a pessoa se alegrar. Já com relação a chorar, a estar triste com quem sofre, aquela realidade toca você porque você também passa por aquilo. Um caso mais, vamos dizer assim, clássico é o caso da morte. O que é que você vê no velório, irmão Juvenal, quando a gente chega? Silêncio. Os cristãos não, eles cantam, louvam a Deus pela vida da pessoa. Não é que a gente está dando ali como é que a gente diz assim, pedindo pela alma daquela pessoa. Não, a gente está louvando a Deus pela vida dele, certo? Ah, mas era uma pessoa humilde, mas tem um valor, porque a própria palavra de Deus em Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos a dignidade própria colocada por Deus. Então, chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando você se alegra com os que se alegram, você vai ter que fazer aquela autoavaliação e dizer, poxa, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas vou me alegrar com ele que fez. Entendeu? E muitos não conseguem fazer isso. Segundo ponto. Quando alguém está enlutado, quando alguém está doente, quando alguém está aflito, cantar hinos de vitória, não sei se vai ser a melhor forma de amenizar a dor do outro. Mas, nesse momento, é melhor você ter uma atitude de compaixão. Dizer, irmão, olha, veja só, eu estou vendo que o irmão está passando. Eu não tenho palavra para amenizar a sua dor. Mas pelo menos eu quero estar aqui presente com você, lhe dando um conforto com a minha presença, né? Lhe dando apoio com calor humano, né? Que a pessoa está ali junto, né? Às vezes a pessoa vai ali, pega um copo de água e dá para a pessoa. Às vezes vai ali e tenta resolver um problema, né? Então, é uma demonstração de compaixão. Então é melhor você agir dessa forma. Porque o texto diz o quê? Que você não deve tirar o casaco ou uma roupa quente que está aquecendo a pessoa no dia frio e nem jogar vinagre numa ferida, nem sal, para piorar mais ainda o sofrimento da pessoa. Então, muitas vezes, se você não tem palavra nenhuma, é melhor você não dizer nada. Ou se você quer dizer alguma coisa, dizer assim, olha, meu irmão, ou meu querido, eu entendo a sua dor. Eu não sinto a sua dor, mas eu entendo. Né? Tivemos a irmã que perdeu a mãe. Está sofrendo muito. Né? Quem já tem... Eu não minto perder minha mãe. Eu sei que um dia eu vou perder minha mãe. Né? Mas eu tenho que estar preparado. Mas eu vou sentir a dor que ela sentiu no dia que acontecer comigo. Mesmo assim, pode ser que não seja, porque cada um tem uma relação diferente com a vida e com a mãe. Né? Quando meu pai faleceu, eu praticamente não chorei. Meu irmão ficou aperreado. Mas mãe dizia, pai, você não chora não? Não, porque a minha forma de reagir é diferente. Cada um tem uma forma diferente de reagir. Tem gente que vai chorar de se acabar, né, irmão? Não. Tem gente que é assim. Né? A gente viu lá a irmã chorando, a irmã já vinha chorando antes. E chorou no sepultamento, chorou depois de maior lá. Entendeu? A gente tem que entender a dor dela. Agora, eu vou reagir igual ela? Não. Mas eu entendo a dor dela. E não adianta eu dizer nada. Muitas vezes é apenas dar um abraço, dar uma palavra de... Né, irmã? Eu até disse assim para ela, irmã, veja só, não há palavra que eu diga que consola a dor da irmã. A única palavra que eu posso dizer é aquilo que Jesus disse, que vai chegar um dia, que ele vai voltar. E ele vai chamar todos nós para vivermos junto com ele. E nós temos fé nisso, nós acreditamos nisso. Pela própria experiência de vida, com a fé que nós professamos, né? As experiências com o próprio Deus que a gente tem. Então, a irmã saiba que vai ser um momento de separação. Depois nós vamos nos reunir novamente. É a única palavra que eu podia dizer, eu não podia dizer outra coisa. Né? Porque vejam só, meus irmãos, é uma situação tão interessante que pensem bem, vocês irmãos já pararam para pensar. Todo mundo sabe da história de Jesus com Lázaro. Né, irmão, né? Todo mundo sabe. Me diga uma coisa, Jesus não ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. Ele não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Sabia. E por que ele chorou? E ele sabia. Porque ele chorou. Ele não precisava ter chorado, não.
Ele sabia? Ele ia ressuscitar lá. Não, isso aqui é só alguns momentos, agora eu vou ressuscitar ele. Ele já vinha de lá sabendo, ele disse no caminho, Lázaro já dorme. Ele sabia que Lázaro tinha morrido. Aí chegou e chorou lá. Mas chorou por quê? Sofrendo com os que sofrem. Sentindo a dor da gente, porque sabe que a gente passa por uma dor que a gente está passando por culpa mesmo do próprio homem, que não soube escolher os caminhos corretos. Né? Bem lá desde o Éden. Então Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Sofreu junto. Viu o sofrimento de Maria, viu o sofrimento das irmãs de Marta e Maria, no caso, né? Sofrimento da irmã de Lázaro. E ainda disse a ela, filha, você tem que ter fé na ressurreição. Que ela diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. Não, fica tranquila que não vai acontecer isso. Ele vai ressuscitar antes ou seja, daqui a pouco ele vai estar aqui de volta. Mas ele chorou. Mas precisava? Não. Se você olhar direitinho, não precisava. Né? Mas chorou. Aí eu pergunto, Jesus se alegrou mais do que chorou? A Bíblia só fala uma vez que ele chorou. Por que Jesus se alegrou mais que chorou? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Pelo seguinte, meus irmãos. Jesus sabe o fim da história. O fim da história não vai ter nem choro, nem dor, nem sofrimento, nem morte, nem separação. Então, ele se alegra na seguinte ideia de que isso é só passageiro. Isso é momentâneo. Né? Se eu perguntasse para os irmãos aqui, você lembra quando tinha 13 anos? Tinha 14 anos? Alguns podem dizer assim, pastor, é como se fosse ontem. É ou não é? É ou não é, irmã? Lembra quando brincava quando criança? Lembra de brincadeiras que brincava com o irmão, que às vezes o irmão não está nem aqui? Eu lembro. Eu também lembro. Brincadeira que eu tinha com 5 anos, 6 anos que eu brincava, junto com meu irmão. Não é? O tempo passou, e o tempo está passando. Olha, já estou com 56. Aí eu fico às vezes fazendo a conta. Eu fiz 56, com mais 24 eu estou com quanto? Com 80. Daqui a 24 anos passa rápido, meu irmão. Porque já passava do ano 2000 para cá 24 anos. 25. E o ano 2000 foi ontem, praticamente. Eu lembro como fosse hoje, assistindo a televisão mostrando o romper de ano em cada lugar do mundo. E a festa que era, o pessoal rompendo do ano 2000, chegou o ano 2000, né? E aí, eu lembro de tudo, como se fosse ontem. E a gente já está aqui em 2025, já está indo para 2026, e o Natal desse ano e o romper desse ano praticamente ontem. E nós já estamos na metade do ano, já passamos a primeira metade, já estamos na segunda metade do ano. Então, Jesus sabe que tudo vai passar rápido e a gente vai se alegrar com ele para sempre. Então, a maior bênção que a gente tem que ter na mente e entender que a maior bênção é estar junto. E muitas vezes não é preciso cantar canções de alegria, de louvores, para alegrar um coração. Muitas vezes só a presença daquela pessoa já alegra o coração da outra. Amém? Amém.